Glória a Deus. Vamos lá então. Jeremias capítulo de número 8, versículo de número 22, a Bíblia diz assim: será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou a cura da filha do meu povo? Vou ler novamente. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou a cura da filha do meu povo? O bálsamo de Gileade era algo muito conhecido nos tempos bíblicos, inclusive vários comentaristas bíblicos dizem que eles importavam esse bálsamo, que era um remédio. Então, Deus perguntando assim: olha, por acaso não há remédio em Gileade? Vocês não estão exportando esse remédio para pessoas de várias partes serem curadas? Então, como é que pode, tendo remédio aí, não há médico aí? Então, por que razão que não houve cura para a filha do meu povo? E é muito interessante, como eu disse, o bálsamo de Gileade é tão conhecido que virou até canção, É difícil a gente ler esse versículo sem lembrar da canção, Um bálsamo em Gileade, que é justamente baseado nesse texto. E Deus está perguntando: mas não tem médico? Mas não tem remédio? Então, por que a filha do meu povo continua doente? Por que não foi curada? Eu penso que essa é uma boa pergunta. E hoje eu quero, baseado nesse texto aqui, tratar com vocês um pouquinho, e eu quero falar a respeito de tratamentos desastrosos. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, tem uma frase conhecida, que diz o seguinte: que o remédio não pode ser pior do que a doença. Amém? Você já imaginou você ter um remédio que é pior do que a doença? Eu penso que isso é um tratamento desastroso. E eu gostaria que você pensasse: você já imaginou? Você vai até o médico, chega lá e diz: ô doutor, olha, eu fechei, fechei a porta aqui na minha mão, nos meus dedos, está doendo bastante, olha aqui doutor, está até inchado. Diz: olha, pera lá, vamos ver o que aconteceu. Aí ele examina e tal o diagnóstico: olha, você quebrou o dedo. Aí você diz: sério doutor? Sério, está aqui a radiografia, quebrou o dedo aqui. Aí você diz: e agora doutor, o que a gente faz? Diz assim: então, agora a gente vai amputar a tua mão. Você já imaginou um negócio desse, Aí você diz: não, pera lá, calma, acho que não precisa tudo isso, doutor? Eu acho que não dá para fazer alguma outra coisa. E por que eu estou dando esse exemplo, e parece um exemplo absurdo? Na verdade é um exemplo absurdo, mas é porque tem muita gente fazendo exatamente isto, ou algo muito parecido. A pessoa, ela verifica uma situação na sua vida, e às vezes ela consegue até fazer um diagnóstico preciso daquilo que ela está enfrentando. E aí, na hora de dar o tratamento, a solução para o problema, ela acaba criando uma solução muito pior do que o problema em si. E nós vamos ver alguns exemplos bíblicos. Eu quero comentar alguma coisa em cima disso. Mas fique com isso no teu coração. Poxa vida, se há remédio, se há médico, por que alguém continua doente? Por que alguém não é curado? E por que não é curado? Porque muitas vezes ou não está usando remédio, não está fazendo tratamento, ou está fazendo tratamento errado. E essa segunda opção é o que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês hoje. Se a gente for lá para o livro de Jonas, se você não quiser nem abrir, eu coloco aí no monitor para você conseguir acompanhar comigo. Jonas, capítulo 1, melhor dizendo, o versículo que é o 12, diz assim, Jonas respondeu: peguem-me e lancem-me no mar, então o mar ficará calmo.
porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Bom, a história de Jonas é conhecida, o profeta fujão, Deus manda ele, olha, vai pregar para Nínive, ele pega um barco e vai para a direção oposta, daquela que Deus manda, pega um barco em Tarsis. E ele está indo então, justamente em direção oposta àquilo que Deus mandou, e vem uma grande tempestade. O barco está ali quase para afundar, os marinheiros desesperados, correm para um lado, correm para o outro, está perguntando, querendo saber, tirando sorte, até que cai ali para o Jonas, e eles chegam para o Jonas assim, olha, declara quem é você, o que você faz, por que você está causando essa tempestade. E aí o Jonas, ele tem muita clareza da situação. O Jonas, ele sabe o porquê daquela tempestade. Então tem pessoas que têm um problema para conseguir diagnosticar o porquê da sua tempestade, o porquê do seu problema, e a gente muitas vezes atende, conversa com pessoas assim, que chegam e diz, pastor, olha, eu estou passando por isso, e eu não sei por que eu estou passando por isso. E aí você, com a ajuda do Espírito Santo e baseado na palavra, você vai tentar dizer, olha, eu creio que pode ser isso, pode ser essa situação, tentar ajudar a pessoa a entender o porquê daquela tempestade. Só que tem outras pessoas, e esse é um grupo de pessoas, tem outras pessoas que têm uma clareza muito grande, como Jonas, diz assim, não, olha, sabe por que essa tempestade está acontecendo? Essa tempestade está acontecendo por conta disso. É esse o problema. E aí ele chega e ele diz, olha, eu sei que essa tempestade veio por minha causa, porque eu estou desobedecendo a Deus, é por isso que essa tempestade veio. Beleza, então diagnosticou o problema. E como eu disse, tem gente que tem uma clareza muito grande. Eu comentava aqui no culto da manhã, daquele pai que leva o seu filho até Jesus. E ele chega para Jesus e ele diz assim, Jesus, está aqui meu filho, ele tem um espírito mudo, e o espírito quando pega ele, lança na água, no fogo, ele cai, vai espumando, rangendo os dentes, e esse demônio, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, e eles não puderam expulsar o demônio. Olha só, ele sabia tudo. Ele não chega lá para Jesus e diz, então Jesus, olha só esse menino aqui, está acontecendo isso com ele, eu não sei, porque ele não diz, eu sei, isso é um demônio, e eu sei que tipo de demônio até que é um demônio mudo, olha que coisa séria, e ele diz, eu sei qual é a solução, sabe qual é a solução? Esse demônio ser expulso, não é isso? Quantas pessoas você já deve ter ouvido isso? E aí depois Jesus pergunta, quanto tempo que acontece, o pai diz, desde a infância e tal, mas o pai sabe que é um demônio e que esse demônio precisa ser expulso. A hora que o demônio for expulso, acabou o problema. Agora, quantos pais, até mesmo a gente ouve falando assim, não, pastor, meu filho sempre foi assim, desde pequenininho, pastor, não, sempre foi desse jeito, não, nem liga, pastor, não precisa nem orar por ele, não é assim? Porque não, isso aí sempre foi desse jeito, isso aí não tem solução. Mas aquele pai, ele conseguiu diagnosticar perfeitamente qual era o problema do filho, assim como Jonas, ele diz, olha, essa tempestade, ela só existe porque eu estou desobedecendo a Deus. E até aí, beleza, até aí fantástico, é muito bom quando a gente tem essa clareza. E se a gente não tem, a gente tem que pedir a Deus, Deus, me ajuda a enxergar, a identificar o porquê da minha tempestade, o porquê que esse problema surgiu na minha vida, amém? Mas o Jonas tem, e aí diz, bom, já que o problema é você, e agora, o que é que a gente faz? Aí olha o tratamento, olha a solução que o Jonas apresenta, ele diz assim, me peguem, me levantem e me joguem no mar. Meu irmão, mas vem cá, o problema ali não era desobediência? Qual que é o tratamento? Obediência? Verdade, não é?
esse problema surgiu por quê? Ah, pastor, esse problema surgiu porque eu estou desobedecendo a Deus. Então como é que eu soluciono o problema? Obedecendo. Amém, igreja? É fácil. A solução não é difícil, né? O tratamento não é difícil. Claro, eu tenho que me arrepender por desobedecer, mas não, a partir de agora eu vou obedecer. E o Jonas não podia ter feito isso? Diz, não, gente, essa tempestade aqui é porque eu estou desobedecendo a Deus, mas a partir de agora eu me arrependo e eu vou obedecer. Dá meia volta nesse barco aí, vamos voltar. Mas qual é a solução que ele está? Não, me pega e me joga no mar. E aí a gente vê muitas pessoas que, repito, conseguem fazer o diagnóstico da situação. O grande problema é que o tratamento que a pessoa faz, ou que a pessoa quer fazer, é desastroso. Não vai trazer a solução, vai agravar o problema. Tanto é que eles pegaram ele e jogaram no mar. Resolveu o problema da tempestade? Sim. Do Jonas? Não. O grande peixe foi lá e engoliu ele, teve que ficar mais 3 dias lá. Aí ele se arrependeu. Aí ele decidiu obedecer. Aí a baleia foi lá e vomitou. O grande peixe foi lá e vomitou ele na praia. Amém? Não podia ter feito antes, não podia ter evitado aqueles 3 dias na barriga do peixe. Então, você perceba que muitas vezes o tratamento ou a solução que nós apresentamos para o problema é que é incoerente, é que é desproporcional, é que não faz sentido. Aí às vezes a gente vê, atende casais, por exemplo, e aí às vezes o camarada diz, geralmente é o homem, mas diz assim, não pastor, eu sei que o problema é que o nosso casamento dá certo, é que eu sou muito grosso, pastor, eu sou muito estúpido, eu sou desse jeito, por causa da minha criação, eu fui criado assim, não sei o que mais, então eu sou desse jeito. Aí você diz, que bom, então a pessoa, ela está conseguindo perceber qual é o problema. Aí você diz, então tá bom, já que você entendeu qual é o problema, e agora, qual que é a solução? Não, pastor, melhor separar mesmo, melhor separar, cada um ir para um lado, porque eu sou assim. Você está entendendo? Aí o problema não está no diagnóstico, o problema está no tratamento que é oferecido. Mas rapaz, o problema do teu casamento o que é? É que eu sou grosso. Então é só deixar de ser. Verdade, não é? É só deixar de ser estúpido, é só deixar de tratar dessa forma, é só ser uma pessoa melhor. Mas eu fui criado assim. Mas muda. Eu fui criado no pecado, aí eu me converti, eu vou continuar no pecado porque eu fui criado no pecado? Isso não existe. Amém? Então eu tenho que mudar, eu tenho que, se eu tenho dificuldade, eu posso pedir ajuda para Deus para mudar, mas o grande problema é o tratamento que se dá. Você quer ver um outro exemplo? Eu não vou abrir todos os textos para não se alongar, mas se você quiser anotar aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo de número 6. A Bíblia diz que Saul vai consultar a Deus, porque agora Samuel, que era o seu suporte espiritual, morreu. Os inimigos estão atacando o território de Israel, e ele vai consultar a Deus, e a Bíblia diz que Deus não responde. E aí Deus não responde. Mas por que Deus não responde? Meu irmão, o camarada estava vivendo uma vida toda errada. O camarada estava vivendo uma vida completamente longe de Deus. Mas quando o cinto e o cerco aperta, o que ele diz? Deixa eu buscar Deus, deixa eu ver o que Deus tem para falar a respeito disso. E ele foi buscar Deus e Deus simplesmente não respondeu. Porque a grande verdade é que Deus não tem obrigação de nos responder. Só que aí, a Bíblia diz que ele tenta consultar Deus pelo Urim, pelo Turim, por profeta, e não tem jeito, Deus não fala com ele, Deus não responde. E qual que é o tratamento, qual que é a solução que o Saul dá? Ele diz assim, vem cá, não tem uma feiticeira aí não? Não foi o que ele fez? Já que Deus não responde,
deixa eu perguntar para a feiticeira. Já que Deus não responde, ele até diz, alguém que tenha o espírito de feiticeiro. Ele sabe que aquilo é um demônio. Ele sabe que aquilo ali é uma ação maligna. Mas ele diz, já que Deus não me dá, então também vou atrás do demônio. Não é isso que ele faz. Então, ele sabe que, por que Deus não está respondendo? Porque ele não está nem aí com Deus, que ele não está vivendo uma vida que agrada a Deus. Qual que seria a solução? Arrependimento. Deixa eu buscar Deus, deixa eu me colocar na presença de Deus, eu vou orar que até Deus falar comigo. Amém? Mas, o que ele faz? O tratamento desastroso. E não tem gente assim. Esses dias atrás eu ouvi uma história, né? A irmã contando que ela diz, ai pastor, eu fui orar porque eu estava com um problema financeiro, e aí eu comecei a orar para Deus me dar um milagre, e aí veio na minha mente assim, né? É engraçado que você só busca a Deus quando tem problema. Meio parecida com Saul, né? A história, né? Mas é engraçado que você só busca a Deus quando tem problema. Aí a irmã disse, ai, é verdade, pastor. Aí o que você fez? Aí eu parei de orar, né, pastor? Quer dizer, a pessoa fez o diagnóstico certo. Qual o diagnóstico? Poxa vida, eu estou errado. Eu só busco a Deus quando eu tenho um problema. Então qual é a solução? Qual o tratamento para aquilo? Ah, pastor, então eu não vou nem buscar Deus nem quando eu tiver problema. Não! A solução é eu buscar a Deus hoje, porque eu estou com problema, mas amanhã, quando esse problema ser resolvido, eu fazer o quê? Eu continuar buscando a Deus. Você está entendendo? Como às vezes, meu irmão, a gente erra no tratamento e não no diagnóstico, como às vezes a gente faz certos tratamentos desastrosos, aí a pessoa fica com vergonha, sabe? E vamos ser sinceros, quem não corou assim, não vê esse pensamento? Ah, agora você quer buscar Deus, né? Eu não vou nem entrar no caso se é Deus, né, falando ou se é o diabo nos acusando, porque pode ser os dois, amém? Né? A gente tem que ter discernimento. Mas não vou nem entrar nessa questão. Mas quantas vezes não vem aquele sentimento? Mas a solução é verdade, então deixa eu parar de orar. Não, então deixa eu orar mais, deixa eu orar agora, depois, né? E continuar fazendo isso. Então, é isso que nós precisamos entender. E aí eu volto lá onde a gente começou. Deus diz, mas não tem remédio? Mas não tem médico? Por que continua doente? Meu irmão, porque às vezes está errando o tratamento. Né? Então, Deus oferece o remédio, Deus oferece a solução, mas a pessoa, ela faz o mais difícil. Né? Tem muita gente que a gente atende, que é isso que acontece na vida da pessoa. Ela diz, ai pastor, eu tenho esse problema, eu quero que Deus me abençoe e tal. E às vezes, por exemplo, é um pecado, é um erro, uma falha que a pessoa está tendo com Deus naquela área. Mas em vez da pessoa consertar aquilo que é bem mais fácil, né, como eu falava do Jonas, o que eu tenho que fazer? Estou desobedecendo? Só obedecer. Daí a pessoa diz, não pastor, eu estou levantando todo dia 3 horas da manhã para orar, eu estou fazendo jejum 4 vezes por semana, pastor, eu estou orando milho, eu estou pastor lendo a Bíblia a 3 horas por dia, e tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso. Mas você entende que a pessoa quer fazer o mais difícil e o mais fácil não quer fazer? A pessoa não quer obedecer, mas quer inventar outras coisas. Eu já atendi, por exemplo, pessoas com mágoa de alguém, e você dizer assim, olha meu irmão, olha minha irmã, você precisa perdoar. Porque enquanto você não perdoar, diz a palavra de Deus que nós também não somos perdoados, não é isso? E aí eu já ouvi pessoas olhar para mim e falar assim, pastor, me pede o que o Senhor quiser, só não pede para eu perdoar fulano, porque fulano eu não perdoo.
Quer dizer, se você falar para a pessoa assim, olha, então reza 3 Pai Nossos, 5 Ave Maria, sobe aquela escada de joelho, desce e faz essa procissão, que aí então vai resolver. A pessoa faz. Você está entendendo? Se diz, não, então, você tem que pegar, você tem que fazer o seguinte, você tem que vender o teu carro e dar o dinheiro aqui para a igreja, que aí vai resolver o teu problema. A pessoa faz. Mas ela não quer fazer o que tem que fazer, quer perdoar, quer obedecer a palavra. Você está entendendo? E a pessoa diz, me pede o que você quiser, mas não adianta querer fazer outras coisas, sabe? Não adianta eu precisar de um tipo de remédio e tomar 50 outros tipos. Não vai resolver o meu problema. Amém? Então, é isso que nós precisamos entender. Aí, o último caso que eu gostaria de citar para a gente orar, que eu creio que você já está entendendo, é Gênesis capítulo 3, versículo do 7 em diante, se quiser anotar também. A Bíblia fala de Adão e Eva, que comem do fruto, e ao comerem do fruto, a desobediência, o pecado, eles percebem que eles estão nus. Quando isso acontece, eles dizem, rapaz, deu ruim, viu? Bem que Deus avisou para a gente não comer desse fruto. E agora, o que nós vamos fazer? Então, o que tem que fazer? Agora, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que pedir perdão a Deus. Eu tenho que consertar o erro. Mas o que eles fazem? A Bíblia diz que eles pegam folhas de figueira e costuram para si aventais. É o tratamento desastroso. Vai resolver? Vai solucionar? Não vai. E aí a Bíblia diz que quando eles ouvem a voz de Deus passeando pelo jardim, eles fazem o quê? Dizem, vamos se esconder porque Deus está vindo. Não é isso? E aí a Bíblia diz que eles se escondem atrás da árvore. Olha que cena ridícula. É verdade, não é? Eu fico imaginando, você imaginou Adão falando para ela, vem mais para cá, Eva, senão Deus vai te ver. Parece criança, né? Mas pera lá, mas Deus não vê tudo? Os olhos de Deus não estão em todos os lugares? E aí eles dizendo assim, não, mas vem para cá, olha, ele está vindo, esconde que ele está vindo. Mas é a solução que eles dão. Mas vamos ser sinceros, meu irmão, não é a solução que muitas vezes nós queremos dar. É o que Santa Ceia após Santa Ceia eu falo, Eu sempre digo, olha pessoal, ninguém pode participar indignamente da Santa Ceia. Você tem que se julgar, como a Bíblia diz. Aí a pessoa diz assim, pastor, então eu não vou participar. Mas essa é a solução para o problema? Não é. Aí eu estou no pecado, eu estou no erro. Aí eu chego domingo na igreja, Santa Ceia. Rapaz, até esqueci que hoje era Santa Ceia. Se eu souber, não tinha nem vindo. Tem uns que é assim. É verdade, né? Tem uns que já está nesse nível já. Daí a pessoa diz, é Santa Ceia. E agora, como é que eu vou participar da Santa Ceia em pecado? Já sei, não vou participar da ceia. Meu irmão, é o tratamento desastroso. Porque resolve o meu problema eu não participar da ceia? Não, eu só não agravo o meu problema. Mas eu resolvo o meu problema quando eu me arrependo. Eu estou no pecado, então deixa eu me arrepender, deixa eu pedir perdão, deixa eu me consertar com quem tiver que consertar, deixa eu fazer o que tiver que ser feito para não viver em pecado. Amém? Porque o pecado mata, porque o pecado leva para o inferno. Não é a questão de eu tomar a ceia ou não. Mas eu não tomei, só não agravou, mas eu estou no pecado do mesmo jeito. Se eu morrer, eu vou para o inferno do mesmo jeito. Então a solução é essa, é a solução eu me arrepender e aí assim participar. Então às vezes a gente vai dando, certas soluções absurdas. É aquela pessoa que tem algum problema na igreja, com algum irmão da igreja. Aí a pessoa diz, já sei, vou mudar de igreja, não venho mais. Meu irmão, essa não é a solução. A solução, sei lá, conversar com a pessoa, se acertar, pedir perdão a ela, ou falar que você se ofendeu com algo que ela fez, e assim por diante, tratar a solução. Mas quantas pessoas têm um problema no trabalho
sai do emprego, procura outro. Tem um problema na vizinhança, muda de casa. Tem um problema na igreja, sai da igreja, vai para outra. Tem um problema no casamento, não, vamos separar, vou arrumar outro, vou arrumar outra. Não é assim? Isso é solução? Não é. Isso são tratamentos desastrosos. Então perceba que todos esses personagens que nós falamos, eles sabiam a causa dos seus problemas. Eles conseguiram fazer o diagnóstico correto. O problema foi o tratamento desastroso. Então, se a gente consegue, fazer o diagnóstico certo da situação, a gente também tem que fazer o tratamento correspondente com aquilo. Uma pessoa, por exemplo, ela diz: pastor, eu não aguento mais viver, a minha vida, pastor, está difícil, pastor, a minha vida está um inferno, pastor, eu não aguento mais, pastor, olha, eu vou me matar. Mas pera lá, por que você vai se matar? Não, porque a solução para o meu problema é eu me matar. Não, essa não é a solução para o seu problema. Se você quer se matar porque a sua vida está difícil, como você acha que vai ser a sua vida no inferno? Amém? Porque por mais difícil que a situação possa estar hoje, não tem bicho lhe comendo o tempo todo, porque a Bíblia diz que lá o bicho não morre. Você não está sofrendo tanto a ponto de ranger os dentes. Lá há ranger de dentes. Lá a Bíblia diz: o fogo nunca se apaga. Uma das piores dores que existe é quando você se queima. É ou não é verdade? Uma das piores dores. Lá o fogo não se apaga. Você acha que está ruim aqui e acha que a solução é se matar? Meu irmão, a pessoa não sabe onde está se enfiando. E aqui ela pode tentar enxergar isso como escape, mas lá na vida eterna, como é que ela escapa do inferno? Tem como? Lá vai ser eterno. Então, se a pessoa acha que a coisa está ruim aqui, imagine se ela tomar esse caminho. Você está entendendo em nome de Jesus? Verdade, não é? Então, e por que eu falo isso? Gente, eu não estou dizendo assim que criando, uma doutrina que todo suicida vai para o inferno, Eu creio que existem exceções. Às vezes a pessoa está ali debaixo de um problema mental, de uma doença mental. E ali eu penso que cada caso é um caso, que Deus é justo. Amém? Mas de uma forma geral, a regra que eu penso é a seguinte: a Bíblia diz que se eu destruir o meu corpo, que é o templo, o Senhor me destruirá. Não é isso que a Bíblia diz? Se eu já me matei, se eu já destruí o corpo, o que sobrou para Deus destruir? Você está entendendo? Então, obviamente, está falando da segunda morte. Obviamente, está falando da vida eterna. Então, nós precisamos levar muito a sério essa questão e até ajudar quem está passando por uma situação dessa e mostrar até essa realidade, porque não adianta, meu irmão, a gente tentar, como eu dizia há pouco, ter um tratamento, ter um remédio que é pior do que a doença. Amém? Não adianta. A gente precisa fazer o diagnóstico certo e saber que há bálsamo em Gileade, que há médico, que pode haver cura, não importa qual seja a dor, o sofrimento, o problema, meu irmão, há cura, mas há cura em Deus. Amém? Eu preciso buscar a Deus, a solução do Senhor, e não aquela, me joga para fora do barco. Já que Deus não responde, também vou dar meus pulos, também vou fazer do meu jeito. Não, isso não é a solução. Pecou, deixa eu me esconder de Deus, deixa eu fugir de Deus. Meu irmão, e é comum quando a pessoa, está vivendo uma vida errada, ela querer se esconder de Deus. E tem gente que diz assim: pastor, eu estou indo na igreja, mas eu não mudo, pastor.
eu continuo fazendo coisa errada e tal, acho que é melhor eu sair da igreja, pastor. Mas se eu frequentando a igreja não estou mudando, a solução é eu deixar de frequentar? Não, a solução é eu buscar mais a Deus, a oração é eu me quebrantar mais diante de Deus, verdade ou não é? E não fugir de Deus. Eu lembro que, uma época da minha vida, eu já contei isso aqui em outras ocasiões, mas numa época da minha vida que eu estava no pecado, vendo uma vida toda errada, e eu lembro que tinha alguns pastores, não de um especial, mas tinha pastores que eram amigos da família, colegas do meu pai e tal. De vez em quando eles iam na nossa casa fazer uma visita, e de vez em quando assim, iam sem avisar, né? E eu lembro de situações, ali vivendo uma vida toda errada, no pecado, na adolescência, e aí eu pensava assim, poxa vida, eu sei que aquele homem é um homem de Deus, se eu passar perto dele, vai que Deus mostra para ele o que eu estou fazendo. Eu acho que muita gente sabe o que é isso, né? Vai que Deus mostra para ele que eu estou no pecado, vai que Deus mostra para ele o que eu estou fazendo. Eu lembro de situação de chegar gente na minha casa, eu estar no quarto e eu pular a janela para ir embora, né? O que é isso? Não se esconder de Deus, você está entendendo? Mas não é oportunidade para dizer, rapaz, eu estou com a vida toda errada, ainda bem que você está aqui, que você é um homem de Deus, você pode me ajudar a mudar. Não, mas você diz, eu estou com uma vida toda errada, deixa eu ficar longe desse negócio. Vai ter um culto de família, rapaz, deixa eu arrumar um compromisso, porque eu não quero nem estar junto desses crentes aí, que esses crentes aí, são de Deus e tal, então deixa eu passar longe dessa turma. É esse sentimento que fez Adão e Eva ficar lá escondido, né? E aí eu te pergunto, era ridículo dizendo, pô, vem, se esconde atrás da árvore, tão ridículo quanto eu pulando a janela. É verdade, não é? Tão ridículo quanto. E às vezes a gente faz coisas assim. Então, que em nome de Jesus Cristo a gente possa entender, tem tratamento, tem remédio, mas não aqueles mirabolantes que a gente tira da cabeça, que a gente inventa e tal. Não, o remédio está aqui na palavra de Deus, a bálsamo, amém? Deus, deixa eu entender. Não, se o meu problema é pecado, então qualquer solução é arrependimento, não é outra coisa, amém? O meu problema é mágoa, qual que é o tratamento? É o perdão, é eu lembrar que Jesus me perdoou e que eu tenho que perdoar da mesma forma. Então o tratamento sempre está em Deus, sempre está no Senhor. O problema é quando eu rejeito o tratamento de Deus, começo a inventar, me joga no mar, vamos se esconder atrás da árvore, vamos procurar uma feiticeira, vamos fazer tal coisa, vamos sair da igreja, vamos separar, vamos não sei o que mais. Não, meu irmão, que a gente não venha adotar um tratamento desastroso, amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.